Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as taxas e os preços no Tesouro Direto e, em particular, nos títulos Tesouro IPCAs que pagam juros semestrais. Se você já entendeu que o ciclo da renda fixa não acabou, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. E eu começo aqui acessando o site do Tesouro Direto e te mostrando as taxas do IPCA 2055 com juros semestrais. Você já verifica aí que a movimentação das taxas que nós temos no Tesouro Direto é claramente uma tendência de queda nesses últimos 30 dias. Chegou a 6,33 e aqui fechou a semana nessa última quinta-feira, dia 20 de abril, a 6,03. Lembrando que essa taxa aí é a taxa de fechamento. Eu costumo utilizar aqui no painel do Tesouro, que foi desenvolvido para você, nesses valores das taxas de abertura, mas você verifica que o comportamento é o mesmo. À sua esquerda é a taxa do dia 22 de março, são os últimos 30 dias. Veja que ela começa em 6,41, vai para 6,33 e essas taxas vão se reduzindo ao longo dos últimos 30 dias. De maneira que a última taxa de abertura foi 6,06. E aí, quando nós olhamos aqui a taxa de fechamento, elas bateram. É raro acontecer isso. Taxa de abertura e de fechamento no mesmo valor. Mas o que importa é esse referencial. 6,06% foi a taxa de fechamento. E aí eu trago para você agora o histórico das últimas taxas desse título desde janeiro de 2020. Eu pego aqui para você desde a data aí que foi lançado esse título. E aí você observa aqui no painel essa variação de taxas para você entender desses últimos 3 anos. Quando nós olhamos esses últimos 3 anos, você olha aqui no canto direito do seu vídeo que essas taxas médias mensais mais recentes estão mais altas. Mas se nós olharmos o histórico desde 2020, aí você já verifica que essa taxa está muito boa. E por que ela está muito boa? Olha aqui no centro aí da sua tela para você compreender melhor. Vamos começar olhando no canto no alto à esquerda, aonde você tem aqui melhor taxa. Ou seja, a taxa mais alta para esse título foi 6,52. As 10% melhores taxas vão de 6,22 a 6,52. Então isso aí é o que nós chamamos do melhor decil, as melhores 10% taxas. E agora, no centro do seu vídeo, a taxa ótima. É o intervalo aí do melhor quartil, as 25% melhores taxas. Então veja, se considerarmos os últimos 3 anos, 6,06 está nesse intervalo das melhores taxas que nós temos aí do ano. Então depende muito do seu referencial. Se nós trocarmos aqui o referencial no painel, como eu já te falei que é possível você fazer, e colocarmos aí, por exemplo, desde 2022, que era um padrão aí que eu venho adotando para facilitar aí essa análise histórica, o painel já vai fazer todo o recálculo e trazer para você. E aí você vai verificar que essa taxa que lá atrás era considerada uma taxa muito boa, ela vai cair de nível. Por que ela vai cair? Porque como nos últimos 2 anos as taxas subiram muito rapidamente, quando eu começo a considerar somente esse período, você verifica que a situação mudou. Olha agora no centro da sua tela de cor laranja, ela passa para a faixa intermediária, que vai de 5,77 a 6,22. E fica mais fácil de observar quando nós olhamos aí as taxas médias mensais. Veja no canto esquerdo do seu vídeo, taxa média de janeiro 5,64. Depois de fevereiro, 5,63. Então você veja, 6,06 estava uma taxa muito boa. Mas veja que isso só durou até o meio do ano de 2022. Aqui em julho já está 6,22 a taxa. E mais precisamente, de novembro para cá, as taxas vieram aumentando. Está aí na sua tela, 6,03, depois 6,23 a taxa média de dezembro, 6,31. Enfim, depende do referencial que você adota. Mas uma coisa é certa, considerando aí esse 1 ano e 4 meses, desde janeiro de 22 até agora, março de 23, a taxa agora está razoável para o IPCA 2055.
Em outras palavras, não está tão boa e nem está tão ruim, está no nível intermediário. Agora, se você olhar um espectro maior, você vai verificar que elas ainda estão bem interessantes. Agora vamos falar também do preço desse título, para você entender. O preço aí fechou aí na média 4.182, foi o preço aí que nós tivemos de abertura da última quarta-feira. 4.182. Quando nós olhamos esse preço aí de 4.182, ele está aqui, ó, preço ruim no centro da sua tela, que vai até 4.186. O que é o preço ruim? São os 25% preços mais caros desde 2022. Novamente, se ao modificarmos aqui a referência aqui no painel, nós vamos verificar que o preço também muda. Vou alterar aqui, por exemplo, para pegarmos o preço desde 2020, os últimos 3 anos, e aí você vai verificar que essa referência automaticamente ela também é alterada. No painel, você pode escolher a referência que você deseja. E aí você vai entender como é que estão aí os preços e as taxas. Então aqui você pode modelar da forma que você deseja. E quem é que tem acesso ao painel? Tem acesso ao painel aquelas pessoas que participaram de qualquer curso nosso. Seja o curso Segredos do Tesouro, seja o curso Lucro Máximo na Renda Fixa. O primeiro, eu falo e foco no Tesouro Direto. No segundo, eu falo de toda a renda fixa. Quem se inscreve nos nossos cursos tem o painel gratuito até final de 2023. Agora vamos supor que você não quer fazer curso algum. Se você é do clube de membros, do Amigo Pleno ou do Amigo Consultor, os 2 últimos níveis, basta você me mandar um e-mail que eu disponibilizo para você. cursovininvest@gmail.com. Vou repetir, cursovininvest@gmail.com. Continuando agora, vamos falar do IPCA 2040. Só que antes de mudar para ele, voltando para o IPCA 2055 com juros semestrais. Em breve, ele vai fazer o pagamento do cupom, que é em maio. E aí, quando pagar o cupom semestral, o preço reduz. Então você precisa entender, você quer receber logo esse cupom? Fique de olho. Se você quer pagar mais barato, é após então o pagamento do cupom, porque aí o título fica mais barato para você entender. Já estamos aí na sua tela agora com o título Tesouro IPCA 2040 que paga juros semestrais. Veja aí o movimento da taxa para você entender as taxas de abertura dos últimos 30 dias. Veja que o movimento é muito parecido. Começa em 6,36 no dia 22 de março. Repara que em nenhum momento ele volta novamente para 6,30. Muito pelo contrário, mudou para 6,28, depois foi caindo. De maneira que aí, se olharmos então a taxa da última quinta-feira, véspera do feriado, foi 6,03. Uma das mais baixas desse histórico que nós temos desse título. Então, taxas em queda também para o IPCA 2040 no curto prazo. Quando olhamos aqui o histórico também das taxas, e novamente estou considerando aqui de janeiro de 22 até abril de 23, essa taxa está boa ou está ruim? Compara aí com as taxas médias mensais que você está vendo na sua tela. Você vai reparar que praticamente todas as taxas médias mensais dos últimos 5 meses está mais alta. Olha no canto direito para você, 6,08 é a taxa média até o momento do mês de abril, que ainda não acabou. No mês de março, à sua esquerda, 6,32. À esquerda do mês de março, 6,35. Janeiro, 6,29. E dezembro, 6,18. Enfim, esses últimos aproximadamente 5 meses já indicam que a taxa não está muito boa. Por quê? Porque ela começou a cair então. E aí, quando nós estamos olhando essa taxa de 6,03, olha aí a distribuição, onde é que ela ficaria? No centro da sua tela, considerado uma taxa razoável, mas já próxima de uma taxa ruim. Porque a taxa razoável vai de 5,68 a 6,18. Nós tivemos a taxa de abertura, então, em 6,03. Em outras palavras, nesse momento a taxa não está boa e nem está ruim quando consideramos aí o histórico desse título ao longo desse período. Mas da mesma forma, eu vou fazer aqui a alteração para 2020 para que nós tenhamos também aí o histórico desse título desde fevereiro de 2020, que é quando ele foi lançado.
E para ser mais precisamente, desde 10 de fevereiro de 2020. E aí você vai ver que esse 6,03 ele vai mudar bastante. Tá aí, já calculou. Veja que no caso anterior, quando considerarmos a taxa de 22 para 23, ela estava aqui, ó, no centro da sua tela como uma taxa razoável. Agora que eu pedi desde o lançamento, veja que a taxa razoável mudou para 4,07 a 5,75. Em outras palavras, a taxa da última quinta-feira mudou para uma taxa ótima, ou seja, a taxa do melhor quartil, das 25% melhores taxas, que vão de 5,75 a 6,19. Então, novamente para você, depende do referencial. Se você olhar todo o histórico do título, a taxa ainda está muito interessante. Agora vamos olhar aqui, baixando um pouco para o preço. Qual foi o preço que nós tivemos aí desse título nesse último dia 20 de abril? R$ 4.138. Novamente, olhando o histórico desse título, 4.138, desde que ele foi lançado, está aqui, ó, como um preço razoável. Está naqueles 50% preços intermediários. Nem é da cor verde, que são os melhores preços, os preços mais baratos, nos quais você poderia comprar mais título. E nem está do lado vermelho, que são os preços mais caros. Em outras palavras, está no nível intermediário se considerarmos desde o lançamento dele, desde 2020, que são os últimos 3 anos que nós temos aí para o IPCA 2040 com juros semestrais. Para finalizar aqui para você, eu quero falar agora do IPCA 2032, que também paga juros semestrais. Começando então aí com a taxa dos últimos 30 dias que está aí na sua tela. E você já verifica que o cenário é o mesmo, com um agravante. Como esse título é o que vai vencer mais rápido, ele está com a taxa mais baixa. Veja que ele começou os últimos 30 dias a 6,14, lá no dia 22 de março. E depois, em nenhum momento, ele ficou acima de 6,10. Pelo contrário, ele está aí, ó, tentando se segurar por volta de 6% ao longo desses 30 dias. De maneira que agora já rompeu esse suporte. E agora esses 6% vai virar uma resistência. Veja que nós já estamos aí há aproximadamente 15 dias abaixo desses 6%. Para ser mais preciso, está em 5,93% a taxa do dia 20 de abril, que foi a data então do dia de ontem, véspera do feriado. E novamente, quando nós comparamos essa taxa com a taxa média mensal dos últimos meses que nós temos, você verifica aí que ela é uma das mais baixas. Ela só está ganhando da taxa média do mês de outubro, que está aqui, ó, à esquerda do seu vídeo, que foi 5,73. Para todos os demais meses, essa taxa média está perdendo. E está batendo exatamente com a taxa média de abril, 5,93. Quando nós olhamos o quartil, aí a gente já verifica que, novamente, é uma taxa que está razoável, que vai de 5,70% a 6,14%. Em outras palavras, novamente, é uma taxa que não está entre as melhores, comparando somente 2022. Alterando o parâmetro desse título não vai fazer muita diferença, porque como ele foi lançado já em 2022, ele não tem um histórico para trás. Então, diferente dos demais, o IPCA 2055 e também o IPCA 2040, que nós temos o histórico desde 2020, o IPCA com juros semestrais 2032, ele foi lançado em 2022. Então, a taxa está intermediária. E o preço que nós podemos falar para você aí, R$ 4.168. R$ 4.168, eu posso te dizer aí, ó, olha no canto direito do seu vídeo, preço péssimo. É o preço aí que está entre os 10% mais caros desse título. Então, em outras palavras, não está bom para marcação a mercado e não está com uma taxa muito boa. Só que lembrando para você, títulos que pagam juros semestrais, você não deve olhá-los como títulos para ganho na marcação a mercado. São títulos para você receber o cupom, seja para um reinvestimento ou seja para você gastar com algo que você queira. Mas marcação a mercado, você tem que mirar os títulos principais. Os mais longos têm mais volatilidade, ou seja, o 2045, o 2035, eles te dão mais oportunidades para ganho na marcação a mercado. Já os títulos mais curtos, eles dão menos oportunidade. Mas tem outro lado também, eles não variam tanto.
Eu espero que você tenha entendido. E se você quiser ter acesso a esse painel, ou você faz um dos nossos cursos, que eu vou deixar o link aqui no alto para você aprender, ou você muda aí a sua inscrição no clube de membros para o Amigo Pleno ou Amigo Consultor. E esse painel é atualizado diariamente para você, de forma automática, com todos os títulos do Tesouro. Os IPCAs principais, com juros semestrais, pré-fixado com juros semestrais e os tesouros Renda Mais aqui para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.